E aí, galera, tudo bem com vocês? Nessa e nas próximas aulas, a gente vai comentar os julgados que fazem parte do informativo 744 do STJ. Bora? Nesse primeiro julgado, a gente tem o tema repetitivo 1100. O STJ disse que o acórdão condenatório, de que trata o inciso 4 do artigo 117 do Código Penal, é causa interruptiva da prescrição, inclusive quando esse acórdão é confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena que foi anteriormente imposta. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre prescrição. A prescrição ela é a perda do direito de punir do Estado em razão do seu não exercício dentro de um prazo que é previamente fixado em lei. A prescrição ela pode ser da pretensão punitiva ou pode ser da pretensão executória, ou seja, de executar aquela penalidade que foi aplicada em sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado. Quando a gente fala de prescrição da pretensão punitiva, que é a que interessa para a gente agora, a gente tem que sempre lembrar que a PPP, a prescrição da pretensão punitiva, diz respeito àquilo que acontece antes da sentença penal transitar em julgado. Existem 3 espécies de PPP. A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou abstrata, a prescrição da pretensão punitiva retroativa e a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, superveniente ou subsequente. Existem algumas situações que estão em lei que acabam interrompendo a prescrição. Quando a prescrição ela é interrompida, todo aquele lapso prescricional que transcorreu antes da interrupção desaparece. E a partir da interrupção, ele começa a ser contado novamente do início. Então, vamos entender melhor. As causas interruptivas da prescrição, elas fazem com que o prazo prescricional, sempre que uma delas acontece, comece a ser recontado do seu início até o termo final ou até que outra causa interruptiva aconteça. Entenderam? Essas causas interruptivas da prescrição, elas estão lá no artigo 117 do Código Penal. O STJ ele está falando especificamente sobre o inciso 4 do artigo 117 do Código Penal, que fala que a prescrição ela é interrompida pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Acontece que existe ou existia uma certa divergência jurisprudencial e doutrinária sobre esse inciso 4 do artigo 117 do Código Penal. Uma parte da doutrina, junto com o STJ, sustentava que apenas aquele acórdão que reforma uma decisão anterior que foi absolutória e que aí sim condena efetivamente o acusado é causa interruptiva da prescrição. Essa parte da doutrina que o STJ seguia sustenta essa posição no sentido de que não é possível condenar 2 vezes uma pessoa no mesmo processo, pelo mesmo fato. Só existe uma condenação. Se a pessoa é condenada, então, em primeiro grau, se o acórdão ele confirma aquela condenação, ele não é propriamente um acórdão condenatório, mas é um acórdão meramente confirmatório de sentença condenatória anterior. Entenderam? Essa parte da doutrina, ela também fala que o artigo 117, quando ele quis falar sobre
o acórdão ser confirmatório, ser condenatório, ele deixou claro. E ele fez isso quando ele fala da pronúncia, por exemplo. Que no caso do inciso 4, ele não deixou claro. Ele só diz que a prescrição é interrompida pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Então, por que não se pode fazer uma analogia em malam partem dessa disposição? Não se admite a interrupção da prescrição pela publicação de acórdão meramente confirmatório de sentença condenatória anterior. Acontece que uma parte da doutrina e o STF, no julgamento de um habeas corpus recente, em 2020, sustentam que o Código Penal ele não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão meramente confirmatório de sentença condenatória. Então, por isso, é preciso que o acórdão que é meramente confirmatório de sentença condenatória anterior é marco interruptivo do prazo prescricional. Giovana, então, peraí. O STJ agora, com o tema repetitivo 1100, mudou de posicionamento? Sim, o STJ ele mudou de posicionamento. Agora, ele está em sintonia com o que diz o Supremo Tribunal Federal. E ele alegou que quando se faz uma interpretação gramatical do inciso 4 do artigo 117 do Código Penal, não é possível impedir a conclusão de que o acórdão que apenas confirma a condenação anterior é causa interruptiva da prescrição. E além, quando se faz uma interpretação pelo método histórico desse inciso 4, o STJ entende que o raciocínio de que o acórdão meramente confirmatório de condenação anterior é causa interruptiva da prescrição, é permitido. Então, agora a gente tem o STJ mudando de posicionamento e o tema repetitivo 1100. O acórdão condenatório de que trata o inciso 4 do artigo 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando ele é um acórdão confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena que foi anteriormente imposta. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau!